É a primeira vez que eu faço isso no canal, de excluir um vídeo porque eu não gostei do áudio. Geralmente eu não gostava muito dos meus áudios, mas eu deixava, só que dessa vez eu pensei assim, eu vou regravar o áudio, porque eu acho que não ficou muito claro, eu acho que eu tava falando muita besteirinha. E não que esse áudio vai ser muito diferente, é porque eu só quero conversar mesmo. Eu meio que decidi pegar o canal e em vez de ficar quebrando em blocos, eu vou estar meio que falando tudo de uma vez só. Se der tempo eu falo de tudo, senão eu deixo pro próximo vídeo, não tem problema nenhum. Até porque isso aqui não é tipo uma bomba de informação, eu acho que é só pra eu me desabafar mesmo. Eu tô desabafando e é isso aí. Ó, eu gravei ontem um áudio falando muita besteirinha, do tipo, ai, porque eu tenho medo de ficar pra trás e etc. Mas é porque eu tava tendo um momento ruim. Aí eu pensei, eu vou gravar pra ver como é que ficaria. E aí ficou ruim, eu ouvi o que eu mesmo falei ontem, no caso era hoje de madrugada, enfim. Eu gravei de madrugada e programei pra o vídeo sair às 6 da manhã. Aí eu apaguei, tudo certo. Tô gravando outro áudio agora. E aí depois eu vou postar esse vídeo aqui com o meu áudio novo, né, que é esse daqui. Mesmo áudio, mesmo vídeo. E acho que vai ser bom assim, porque agora eu tô mais são, eu consigo falar de boa. E assim, eu queria muito começar a falar sobre ter medo de envelhecer, porque isso me pegou um pouquinho hoje, uma coisa que eu nunca senti na minha vida, e de repente eu tô com medo de envelhecer. Isso nem faz muito sentido pra mim, porque eu sou muito jovem, só que ainda assim eu tenho medo. E eu também quero falar um pouquinho sobre mim em primeiro plano, ou seja, eu foco em mim. Eu não falo muito sobre essas coisas aqui porque eu não sinto, assim, muita vontade de falar sobre problemões que não são tão reais assim. Mas, de repente, algumas pessoas também têm o medo de ficarem velhas, então talvez seja muito bom pra alguém que esteja precisando disso, de repente, vai saber, né? E, assim, eu quero começar então falando sobre mim. Aqui, como sempre, só que agora realmente eu como o foco. E eu, assim, tenho muito medo de ficar pra trás. Eu falei disso no outro áudio que eu apaguei, mas dá pra resumir um pouquinho melhor aqui. Eu tenho muito medo de ficar pra trás porque as pessoas, elas acabam sempre criando laços com as pessoas, com as outras, né, pessoas. E eu não tenho esse poder. Eu sempre consigo ser amigo de todo mundo. Só que é um amigo raso, eu já falei sobre isso no outro vídeo. É mais sobre coleguismo e não sobre amizade e etc. E quando eu crio laços, agora é diferente, né? Quando eu crio laços, eu meio que me apego demais. E aí eu começo a me causar, assim, uma autocobrança, porque eu, na minha cabeça pelo menos, eu tenho que ser um amigo perfeito, eu não posso errar, etc. Eu sei que isso não é real, ninguém é perfeito, todo mundo erra até demais. Só que, no meu caso, eu sinto que eu preciso ser um amigo perfeito. Eu preciso fazer tudo que as pessoas, de repente, necessitem. E aí eu tenho que dar esse suporte. Se eu não dou esse suporte, eu começo a me afastar. Então, meio que, ultimamente, eu tenho me sentido um lixo como um amigo. Óbvio, não sou um lixo no geral, tá? É mais sobre a amizade mesmo. Isso não tá me deixando mais tão mal. Só que às vezes me pega um pouquinho. Por exemplo, de madrugada me pegou um pouquinho, mas agora eu tô de boa. E assim, eu me sinto sozinho, isso é normal. Por quê? Porque eu tenho colegas na internet. Se desliga a internet, quem sou eu? Não sou nada. E aí eu comecei a perceber que eu estava buscando por atenção na internet. Como eu faço isso? Eu crio interações no Twitter. Eu acho que é o melhor jeito de você conquistar amigos. E tava dando certo, estava, assim, tava maravilhado por ter vários amigos novos, muita gente. Aí depois eu comecei a perceber que eu não tava mais fazendo isso porque eu acho divertido. Eu tava querendo like. E aí eu fiquei, opa. Aí eu comecei a pensar assim, eu vou ter que parar com isso. Porque parece que eu tô dependente. Se as pessoas não me derem atenção um dia, eu vou ficar super mal. E aí, ok, eu só meio que parei, sabe? Eu dei uma travadinha. Eu postei uma última thread porque me pediram e tudo mais. Aí realmente pediram, não foi porque eu, tipo, deu vontade, eu vou fazer pra chamar atenção. Não, porque tava engraçadinho, tá tudo bem. Meus colegas estão interagindo, não é todo mundo. Minha conta tá trancada, eu vou destrancar logo. Mas, assim, é mais pros meus coleguinhas. E, tá. Meus mutuals, a gente fala assim no Twitter.
Acho maravilhoso. Só que aí, quando eu percebi que estava se tornando um pouquinho tóxico, eu percebi, cara, eu tenho que parar com isso porque não tá bonito mais. E aí eu parei. Ok, então assim, quando a gente sente que tem alguma coisa errada, o que a gente faz? A gente para. Não tem como parar. A gente dá um jeito de fazer parar. A gente tem que correr atrás disso porque não podemos ficar num ciclo infinito de algo ruim, sabe? Eu defendo muito que a gente sempre tem uma solução pra um problema. Então a gente só tem que buscar esse problema. E se não for, nossa, minha perna estralou. Espero que isso não tenha saído no áudio. Fez um crack. Eu tô andando pelo meu quarto, é por isso que eu tô eufórico. É o seguinte. Nossa, me perdi. Ai. Tá. Eu não vou lembrar disso agora. O que eu tava falando? Eu me perdi, juro, eu me perdi, eu não sei. Assim, quando a gente sente que um problema não tem uma solução, a gente precisa dar um jeito de aceitar que esse problema vai ficar com a gente pra sempre. Porque se não tem mudança, o que você pode fazer? Geralmente, assim, as coisas têm mudança. Só que quando não tem, realmente não tem, por exemplo, eu não sei um exemplo não tão pesado, eu estou pensando em coisas horríveis agora. Mas tem coisas que a gente não pode mudar. Por exemplo, o Clube Penguin ter ser desligado pra sempre. A gente não tem como, assim, trazer ele de volta. A gente pode criar réplicas, mas o jogo em si não volta. Beleza, espero morder minha língua no futuro, hein? Como é que a gente lida com isso? A gente só aceita. Como aceita? A gente... Assim, na verdade não é muito fácil de dar uma fórmula pra aceitar. A gente aceita porque... cada um tem sua carga, sua bagagem, cada um vê como vai aceitar a morte de um jogo que você adora. Entendeu? É isso, é um exemplo bobo. Eu poderia ter dado um exemplo muito mais grave, só que esse eu não quero colocar aqui no canal, não. Muito pesado. Enfim, eu senti que esse problema da autocobrança e das amizades e de chamar atenção, isso estava sendo muito ruim. Eu, como foco, eu acho legal. Só que não a ponto de eu depender desse foco. Quando as pessoas perderem o foco em mim, o que acontece comigo? Eu vou pular da sacada? Não é isso que eu quero fazer. Eu não quero acabar, sei lá... Não sei, gente. Sem exemplos cruéis, mas... Assim, eu não posso ter esse foco em mim como uma dependência, e sim como, aconteceu, que legal. Eu não tava buscando por isso. Eu acho que assim é melhor, é mais suave. Então, assim, se vocês se sentirem um pouco pressionados por alguma coisa, tá na hora de se afastar. A menos que você ganhe dinheiro com isso, aí é diferente. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre ter medo de envelhecer. Algo novo no canal, eu nunca falei sobre isso. Gente, envelhecer parece horripilante, assustador. Por quê? Porque a gente sempre vê na mídia pessoas novas, ou pelo menos jovens, né? Da nossa idade, mais ou menos, e que estão sempre sendo muito bonitas. Aí tem outro problema que vem sobre a pressão de ser uma pessoa no padrão. E o padrão, ele inclui pessoas jovens. Então, assim, você não tá fora do padrão, parabéns, a menos que você não seja mais jovem, né? Depende de como você se enxerga. Eu ainda tô na minha casa dos 20, quase pra 30, e isso me deixa muito preocupada. É dos 20 pros 30, na casa dos 30 pros 40, na casa dos 40 pros 50, e assim, é uma escadona, sabe? Eu tô na minha casa dos 15 pros 20, dos 20 pros 25, pros 30 e assim vai. Sobe, sobe, sobe. Isso me assustou. Eu tava vendo um filme, eu esqueci o nome do filme de novo. Eu não vou conseguir ver ele agora, mas eu posso até comentar, se um dia eu lembrar. Alguma coisa, gravar o nome de alguém em si mesmo, uma coisa assim, eu tô vendo aqui. Tá, seu nome gravado em mim, eu vi na Netflix. Eu achei o filme muito, assim, interessante, não é meu tipo. Eu juro pra vocês, não é meu tipo de filme, porque eu sou mais animações e coisinhas fofinhas, com um final muito feliz. E esse daí foi diferente. Não é que o final tenha sido triste, mas foi diferente. Tá vendo? Se fosse triste, eu estaria xingando ele agora. Eu não gosto de filme triste, eu acho horrível. Foi um filme diferente, porque, tem várias coisas ali, tipo, tem violência, tem um montão de coisa assim. Eu fiquei, tipo, não gosto desse tipo de coisa, mas vamos testar. Testei e não gostei. Mas, enfim, é muito bem escrito. E não é um conto de fadas, mas é diferente. É um filme bom pra quem gosta de coisa diferente. De repente seja diferente só pra mim mesmo, eu não sei, eu não tenho esse costume de assistir filme assim. Bom, esse filme ele tratou muito sobre a velhice, e eu fiquei... Não! Enfim, eu fiquei pensando, nossa, e se eu ficar velho? Eu não quero. Assim, é muito estranho falar isso, porque
meio que as pessoas, elas se afastam e depois elas voltam e estão mais velhas que você e de repente elas estão num cargo mais elevado, ou elas têm filhos, ou elas estão casadas, ou elas estão grávidas, ou elas estão, sei lá, gente. As pessoas, elas estão evoluídas, dá pra falar assim, elas cresceram. Não só fisicamente, mas cresceram na vida. E eu não sei se eu vou crescer na vida, isso é muito triste de se falar. Só que assim, eu não tenho aquelas expectativas altas de, nossa, eu serei uma pessoa que vai ser super bem sucedida e coisa assim. Não vai rolar pra mim, eu já aceitei que minha vida vai ser pequena. Eu não gosto de sonhar alto porque eu sei que eu não tenho dinheiro pra isso. Ai, como eu queria, mas eu não tenho esse dinheiro e eu não tenho todo aquele poder pra chegar até lá. Infelizmente, a vida é assim. Não precisa ser, mas depende de como você enxerga a vida. Se você tem um pensamento diferente, vai fundo. Porque assim, é tudo você, sabe? É tudo você. Outras pessoas, quem se importa? Se você acredita em você mesmo, quem sou eu? Quem são os outros? Acredita em você mesmo. Eu acredito em mim. Eu sei que eu tenho um potencial. Só que eu sei que meu potencial tem um limite. Pra mim, tem um limite. Porque eu não posso sonhar tão alto assim. De repente, um dia, vai saber. Mas eu não gosto de pensar no de repente. Eu não gosto de pensar em possibilidades. Eu gosto de pensar em algo mais direto. Eu gosto de fazer planos. E os meus planos, eles têm que ser pé no chão. Não posso ficar inventando um futuro que não vai rolar. Porque isso vai destruir totalmente a minha vida. Eu posso perder anos. Tenho medo disso. Enfim, mas se você acredita que você pode chegar lá, de acordo com o seu caminho e etc., vai fundo. Eu acredito em você também. Acredito em todo mundo. Assim, eu morro de medo de ficar velho. Por quê? Na verdade, eu nunca tinha pensado nisso, mas aí agora pensando, sim, eu morro de medo. Porque eu não fiz muita coisa na minha vida. As pessoas vão em festas, eventos, elas enchem a cara, enchem o bumbum de álcool, já falei sobre isso, né? Bumbum de álcool, bumbum de droga. E elas se divertem muito, porque isso é super legal. No meu caso, eu sou uma pessoa que fica em casa, não tem amigos. Eu não tenho coragem de sair de casa. Isso daí já é um ponto também, é diferente, já também vai pra outro assunto. Mas eu, assim, tenho diversas questões. E eu não vivo. As pessoas vivem, eu não vivo. Eu estudo, trabalho. Eu tenho, assim, muitas possibilidades pra mim. Isso é legal. Só que eu não tenho o que seria mais importante pra mim no momento, que seria me divertir. Me divertir, no caso, como todo mundo se diverte. Eu me diverto, eu adoro jogar. Eu adoro fazer coisinhas, mas isso é meio que um pensamento muito nerdola da minha parte, de repente. Porque eu tenho medo de sair pras festas, eu tenho medo... Eu nunca fui, na verdade, eu tenho medo. Só de pensar nisso, eu acho que tenho uma falta de respiração, me falta ar só de pensar nisso. Eu não gosto de pessoas juntas, eu passo mal na faculdade porque tem muita pessoa junta. Imagina se fosse numa festa com muita gente pulando, suada e com um cheiro não muito agradável. Eu ia ficar morto no chão, eu acho que eu deveria chamar uma ambulância pra mim. Mas, assim, me preocupa um pouquinho pensar nisso, porque ser velho não é uma coisa ruim, gente. Quando você pensa assim, ai meu Deus, tô perto da morte. Mas você tá perto da morte hoje, tá? Não se esqueçam disso, vocês podem morrer daqui a 30 segundos. Esse vídeo vai acabar e você vai cair no chão duro. Entendeu? É um negócio assim, é tudo uma possibilidade, ok? Não quer dizer que só porque você é velho que você vai morrer mais cedo, etc. Sempre que eu penso em velhice, eu penso na morte. Eu nunca pensei nisso, isso é estranho, né? Tipo, mas eu nunca, assim, desenvolvi esse pensamento de o que eu acho da velhice. Mas assim, eu sempre penso nisso. A velhice é porque você tá perto da morte, você vai ficar maluquinho, você vai acabar morrendo. Assim, sem memória, de repente. E eu tô perto. Eu tô muito perto. E isso me assombra agora. Só que ao mesmo tempo é um pensamento irracional. É um pensamento novo que me deixa ansioso, mas é só isso. Não é verdade, eu posso perder a memória amanhã. Entendeu? É um negócio assim. O mundo é cheio de surpresas. Não quer dizer que só porque você tá com o pé na cova, que você não vai estar no pé na cova hoje, entendeu? Você pode estar com o pé na cova agora, entendeu? Você tá ouvindo esse áudio e você morreu. Entendeu? É assim que funciona. Não pode ficar pensando, ai, porque eu tenho medo de ficar velho, vou ficar feio. Por que você acha que vai ficar feio? Gente, é muito difícil, assim, os velhinhos, assim, não super velhos, mas os velhinhos da nossa geração, eles são não tão assim, sabe? Tipo, parece que a gente tem cara de bebê.
muitos atores hoje também têm cara de bebê, mas falando um pouco fora da televisão, né? Porque eles só têm padrão. Mas, assim, pessoas mais idosas hoje, elas não têm, tipo, todo aquele jeito de como uma pessoa velha tinha há muitos anos. Sabe? A gente é diferente. Eu tenho cara de bebê, eu tenho. Eu tô quase na casa dos 40. Eu tenho cara de, tipo, uma criança de, sei lá, 16. Isso me irrita um pouco, porque eu não queria ter uma carinha assim. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante. Porque, assim, uau! Eu não sei. Então, assim, não quer dizer nada, sabe? E a aparência, ela é o de menos. Você tá, tipo, sei lá, pensando na morte, aí sim, porque a morte, de repente, assim, é algo que a gente não conhece, é desesperador, porque a gente não faz ideia do que acontece quando a gente morre. Mas quando você fala sobre aparência, eu acho que é meio, sabe, tá com medo de ficar velho porque você vai ficar feio? Tipo, você vai ficar feio mesmo, será? Entendeu? É um ponto de interrogação. O que é feio pra você? E a gente pode listar vários problemas já, é uma grande problemática. Mas enfim, pensei muito sobre isso de velhice e não tem nada a ver com a morte. Mas tem a ver com o tempo perdido, de repente. Imagina se daqui a alguns anos eu me arrependa por eu nunca ter tomado álcool e usado drogas. Eu não sei, mas eu não gosto de pensar muito nisso porque esse negócio de só se vive uma vez. Tudo bem, a frase faz sentido, só que o que você faz com essa frase? Como é que você tá vivendo? Tipo, só se vive uma vez, você tá vivendo pra quem? Pra você mesmo? Sabe? Se você gosta de. Ai, não, eu não posso falar isso. Tipo, se você gosta de usar droga, use droga, eu não posso falar isso. Mas. Se você gosta muito de beber álcool e você gosta muito disso, só se vive uma vez, ok, vai lá. Eu não gosto, não vou. Entendeu? Eu gosto, assim, só se vive uma. Opa, só se vive uma vez, então eu vou jogar Club Penguin. E. Entendeu? É uma diferença. Agora usar droga. Não, gente, não usa droga, não, tá? Eu espero nunca me arrepender por não ter usado drogas. Agora, talvez o álcool faça sentido. Eu não gosto de álcool. Hoje eu não gosto de álcool. Eu espero não morder minha língua assim. Então, assim, hoje eu não gosto. De repente, no futuro, vai saber. Enfim, eu espero não me arrepender por nada que eu tenha feito até agora. E nada que eu vá fazer até certo momento da minha vida. Daqui a uns 20, 30, 40, 50 anos. 60, 70, 80, 90, 100. Eu acho que nem vou viver tudo isso. Acho que eu vou morrer com uns 20. Enfim, vou esperar chegar lá pra contar, né? E é isso aí. Eu só queria desabafar um pouquinho sobre isso de, ser o centro, porque as outras pessoas esperam que você seja o centro. E também sobre a paradinha de se sentir velho demais ou ter medo da velhice. Obrigada por terem me escutado. Eu espero vocês no próximo vídeo. Esse áudio que ficou muito melhor. E é isso aí. Até mais. Até o próximo encontrinho que tenha no Clube Penguin. Vamos ver.